As SAFs chegaram ao futebol argentino. Seria esse o início do fim da hegemonia brasileira na América do Sul? Bem, meus queridos, é isso mesmo. Depois de 3 anos que as SAFs chegaram aqui no futebol brasileiro, finalmente a Argentina irá implantar esse sistema no seu futebol. A partir de novembro de 2024, clubes argentinos poderão se transformar em sociedades anônimas de futebol, ou seja, SAFs. Porém, isso aqui vai gerar uma grande polêmica na Argentina realmente, e eu quero debruçar um pouquinho mais sobre esse tema. Bem, qual é que é a polêmica em si? Você tem uma grande ruptura entre quem quer que a SAF entre no futebol argentino e quem não quer que isso aconteça. De um lado, a gente tem o Milei, que é o presidente da Argentina, que é extremamente a favor da inserção das SAFs no futebol argentino. Por quê? Cara, a SAF nada mais ela é do que uma inserção de um capital privado, né, que vem de fora da Argentina no futebol argentino. Então, a Argentina, que vive uma grande recessão econômica, iria basicamente se beneficiar disso, porque é um capital que você não tinha e que agora está entrando no seu país. Porém, a AFA, que é a Federação Argentina de Futebol, juntamente com vários clubes grandes do país, como são casos de Boca, River, Independiente, Racing, Newell's Old Boys e por aí vai, são extremamente contra essa medida. Por quê? Esses clubes eles têm um modelo de sócio-torcedor muito diferenciado do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Enquanto aqui no Brasil a gente basicamente abraçou as SAFs, porque, cara, era a grande oportunidade de você reconstruir, de você reestruturar, de você reerguer clubes grandes, clubes com história, que basicamente estavam afundados à beira da falência, como era o caso de Botafogo, Cruzeiro, e também basicamente dar uma injeção financeira e recuperar financeiramente alguns outros clubes que estavam com muitas dívidas, como era o caso de Bahia, de Atlético Mineiro. Na Argentina você tem essa ideia do sócio muito bem empregada. Vamos fazer um paralelo novamente aqui. Enquanto aqui no Brasil, o clube que deve ter a maior quantidade de sócios torcedores deve ter entre 120 e 150, na Argentina são 350 mil. Que é o River Plate, no caso. O segundo maior clube com sócios torcedores divulgados, né, no mundo. E assim, não é só o River que tem essa grande quantidade de sócios torcedores. Em todo o país você tem diversas equipes com essa grande quantidade de sócios. E o que eles pregam a partir dessa medida? Que quando você tem sócios torcedores, você tem basicamente uma medida democrática e você tem realmente os torcedores participando do dia a dia, das decisões, do que vai acontecer no clube. E eles pregam muito essa moral, essa democracia, que eles dizem que no modelo de SAF não iria existir, porque é basicamente um bilionário vir e compra um time e agora é basicamente um brinquedinho dele. E assim, eu respeito bastante essa moral deles. Porém, numa queda de braço entre o governo e os clubes, o governo acabou ganhando. Então, a partir de novembro, foi batido o martelo, clubes argentinos poderão se transformar em SAFs. E uma grande bomba relacionada a essas SAFs é que a gente já tem basicamente a primeira grande SAF do futebol argentino. O Estudiantes, exatamente, o tetracampeão de Libertadores, um clube gigante e com muita história no cenário do futebol argentino e também no sul-americano, receberá um aporte financeiro de 120 milhões de euros de um bilionário americano. E esses 120 milhões de euros eles vão ser divididos entre o clube feminino, né, do Estudiantes, e também estrutura, como estádio, centro de treinamento e por aí vai. E essa notícia realmente gerou muito alvoroço, porque um dos grandes clubes, basicamente indo contra todos os outros clubes do futebol argentino, vai se transformar em SAF e assim, gerou um hate muito grande em cima dos Estudiantes lá na Argentina. Bem, com toda a notícia dita, agora eu vou pro que eu acho realmente. Cara, eu respeito e muito essa questão moral dos argentinos. É um motivo muito válido você ser contra as SAFs por conta dessa questão da democracia realmente e de não querer um cara que pode basicamente comprar e fazer o que ele quiser com um clube de futebol. E assim, é muito válido e eu compreendo e eu apoio essa moral. Porém, é inegável que a SAF ela é essencial para, cara, todo o ecossistema do futebol argentino. Eu vou fazer novamente um paralelo com o futebol brasileiro. Cara, não são só Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia que se beneficiam das suas SAFs. Esses times, recuperando-se financeiramente graças a esse investimento de capital privado, né, das SAFs, eles montam elencos melhores e elevam o nível do campeonato. Consequentemente, cara, são jogos mais complicados, são jogos mais disputados, são melhores jogos, aí você vai trazer mais audiência, você vai ter uma atração maior quanto ao futebol brasileiro. E naturalmente isso aí vai trazer mais dinheiro, porque você vai ter mais audiência, o direito de televisão vai se valorizar e por aí vai. Então, clubes como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que não são SAFs, não seguem esse modelo, irão se beneficiar porque você vai ter mais dinheiro andando aqui, né, rondando o futebol brasileiro. Então é essencial pro futebol argentino ter esse modelo. Ainda mais, cara, olhando essa crise ferrada que a Argentina vem vivendo há anos, com o peso não valendo nada e os clubes só se endividando cada vez mais. Tanto que hoje o único clube que ele é financeiramente estável e consegue bater de frente com os brasileiros é o River Plate. Então, cara, é inegável que as SAFs elas dão resultado e que elas ajudam todo o ecossistema. E assim,
elas dão resultado de forma até que rápida, né? A gente pode ter agora em 2024 o primeiro clube SAF campeão de Libertadores, que seria o Botafogo. Então, é um modelo interessante que realmente, cara, é o futuro do futebol. Ainda mais pro futebol que vamos colocar de segundo mundo, entre aspas, né? Porque a elite tá na Europa. Então, pro futebol sul-americano, se a gente quiser bater minimamente de frente com a Europa, né? Quiser trazer mais audiência, mais atração, melhores jogadores, é essencial que você tenha dinheiro. E para ter esse dinheiro, é essencial que você tenha SAFs. Então, eu acho, sinceramente, uma medida muito boa por parte da Argentina. E, cara, eu acho que ela ainda tinha que expandir para outros países. Pô. A gente tem que ter clubes mais competitivos, realmente. Cara, imagina um Peñarol, um Nacional com esse aporte financeiro. A gente melhoraria o nível da Libertadores. E isso daqui é um ponto que eu também tenho que entrar. Assim, eu acharia ruim o Brasil ele perder essa hegemonia na Libertadores, que já é campeão há 4 anos seguidos, pode vir a ser há 5 anos seguidos? Sim, é muito legal você ter esse domínio brasileiro na Libertadores depois de muitos anos que a gente basicamente apanhava. Porém, para competição isso é terrível. Para Libertadores, você ter 4 anos seguidos, clubes do mesmo país que ganham sua competição é muito ruim. Passa uma impressão de um campeonato que não é competitivo. Passa uma impressão de que o Brasil ele vai sempre ganhar. Então você ter clubes argentinos se reestruturando financeiramente, conseguindo bater de frente com os brasileiros é muito bom. Cara, levou 4 anos pro Botafogo chegar numa semifinal de Libertadores. Agora, imagina algo semelhante com o Estudiantes. Aí você já leva um gigante que há muito tempo não chega nesse patamar. Então, embora para nós brasileiros realmente não seja a melhor das decisões, né, a melhor das medidas, a chegada da SAF futebol argentino, eu acho interessante. Porque, cara, querendo ou não, a gente só vai ganhar. A Libertadores vai ser mais valorizada, vai ter mais craques, vai vender mais caro seus direitos de imagem e os clubes brasileiros vão se aproveitar disso. A Sul-Americana também vai passar por esse mesmo processo. Então, eu acho uma medida que basicamente vai ajudar todo o futebol sul-americano. E assim, realmente, quanto aos clubes argentinos serem contra, eu acho, cara, que é um tanto quanto difícil você remar contra a maré. Eu acho que isso vai acontecer aqui no próprio futebol brasileiro, né? Eventualmente, a maioria dos clubes vai ser SAF. Só clubes como Corinthians e Flamengo, que arrecadam na casa do bilhão, podem resistir a esse modelo. E na Argentina, eu acho que também Boca e River, que são clubes parecidos com Corinthians e Flamengo, irão conseguir resistir. Porém, eu acho que a maioria, cara, o caminho realmente vai ser virar SAF. Porque o Estudiantes, com esse investimento, né, com esse aporte financeiro, vai começar a melhorar. E aí o Racing, que é o maior rival deles, vai ver, pô, a gente tem que melhorar também, vira SAF. Independiente, pô, faz muitos anos que a gente tá numa seca, vai virar SAF. Pô, o São Lourenço, virou SAF. Newell's Old Boys, virou SAF. E por aí vai. É uma bola de neve. Eu acho que isso acaba sendo inevitável. Moralmente, eu acho ruim, sim, porque eu não gosto muito dessa ideia de um cara ele ser dono total do clube e basicamente ter controle sobre algo que movimenta muitas emoções, né? Que, cara, futebol movimenta muitas pessoas, movimenta muita emoção. E você ter uma pessoa só, um indivíduo que pode mexer com tudo isso, é um tanto quanto ruim. Porém, pro futebol argentino é essencial essa medida. Eu não posso discordar disso. É um futebol que, ainda mais com a crise financeira que o país vive, jamais iria conseguir bater de frente com os clubes brasileiros. Então, é aquilo, né? Moralmente meio chato, porém, era realmente o racional a se fazer. Então, mas é isso. Cara, eu ainda acho que pra gente ver realmente o impacto das SAFs no futebol argentino, vai demorar um período de 3, 4 anos, igual demorou aqui no Brasil. Depois de 3, 4 anos, a gente tem um semifinalista de Libertadores. Então, eu ainda acho que vai demorar um pouquinho pra gente realmente sentir os impactos. Eu ainda acho que o futebol brasileiro vai passar um tempinho aí com essa hegemonia dele. Porém, depois, cara, embora a gente perca essa hegemonia, ainda vai ser muito interessante você ver grandes jogos, grandes espetáculos, com clubes tradicionais conseguindo bater de frente um com o outro, graças a esse investimento. E é aquilo. Moralmente pode não ser a melhor coisa, porém pro futebol, pro espetáculo, pro negócio, é o melhor de se fazer. Eu acho que todo mundo, no fim, vai sair ganhando. Não só os argentinos, mas os brasileiros também. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal e apoiar o meu trabalho, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.